Existem alguns locais na Terra que você não deveria visitar nunca. Não importa o quanto você precise de férias. A gente tá falando de cobras que vão te matar em 1 hora, cavernas que vão te cozinhar vivo e ilhas radioativas que os ratos vão te dar peste bubônica. Eu não quero que você deixe de viajar pra sempre, mas depois de assistir esse vídeo você não vai acreditar no quão perigoso o nosso planeta pode ser. Pista da Morte. Se você tá planejando uma viagem de carro, você talvez queira ficar longe da estrada Yunga na Bolívia. Essa pista assustadora faz curvas e desvios ao lado de um assustador e imenso precipício, estando em uma altura de mais de 4.651 metros acima do nível do mar. Em alguns locais a pista tem só 3 metros de largura, e sem um muro de proteção para impedir que você tenha uma queda de mais de 600 metros de altura. Nuvens espessas fazem com que você não consiga ver quase nada, enquanto ventos úmidos dos arredores fazem com que tempestades e deslizamentos aconteçam com regularidade. Não é de se admirar que o nome dessa pista seja Estrada da Morte. Apesar da sua reputação mortal, muitas pessoas corajosas continuam usando a pista. Carros, caminhonetes, caminhões precisam fazer ultrapassagem com frequência, forçando um dos veículos a se equilibrar na beira da pista curta. Nos anos de 1990, entre 200 a 300 pessoas perderam a vida a cada ano depois de perder o controle do carro e cair no abismo abaixo. Ainda bem que em 2006, o governo boliviano construiu uma mais nova e pura estrada, na qual a maioria dos carros resolve dirigir. E quem pode culpá-los? E se você ainda insiste em dirigir pela Pista da Morte, o que atualmente é ilegal, mas não é fiscalizado pelo governo, só se lembra que não tem como voltar quando você começa. Você não tem nem como fazer a volta. Com locais tipo a estrada de Yunga, o mundo claramente pode ser muito assustador. Então, ficar em casa e assistir YouTube o dia todo é uma escolha bem responsável, né? Se você concorda, você provavelmente devia dar o like nesse vídeo e se inscrever. Caverna de Cristal de Naica. Alguns dos locais mais bonitos da Terra são também os mais mortais. É só você olhar a Caverna de Cristal de Naica, por exemplo. Localizada a mais ou menos 300 metros abaixo da cidade de Naica, essa caverna subterrânea tá cheia de cristais brancos de selenita. Os pilares gigantes foram formados por minerais vulcânicos e água, que cristalizaram conforme a temperatura na caverna esfriava por milhares de anos. Hoje elas são grandes o suficientes para você andar em cima delas, medindo aproximadamente 12 metros de comprimento e pesando mais de 55 toneladas. Mas você talvez pense 2 vezes antes de ir fazer uma visita na caverna. A caverna é situada em cima de uma câmara de lava, o que significa que as temperaturas podem chegar a mais de 45 graus Celsius. E a umidade pode chegar a 99%. Como resultado, o ar é tão carregado de umidade que o suor não consegue evaporar da sua pele para te ajudar a se tornando resfriar, praticamente impossível ficar mais de 10 minutos sem morrer por uma insolação ou mesmo falência dos órgãos. Hoje, os cientistas que visitam a caverna têm que usar uma vestimenta especial, com seu próprio suprimento de ar gelado. E mesmo assim, eles só conseguem suportar essa condição por 1 hora no máximo. Provavelmente eu vou admirar esses cristais pelo Google, por exemplo. Ilha das Cobras. Você tem que estar seriamente louco para visitar essa ilha no Brasil. O nome oficial de Ilha da Queimada Grande, ela é mais conhecida como Ilha das Cobras. Abaixo da copa das árvores você vai encontrar uma massa de cobras se contorcendo, com mais de 4.000 serpentes venenosas, só esperando para dar o bote em turistas desavisados. Essas cobras são na verdade um tipo raro de jararaca chamada de Golden Lancehead, conhecida como uma das cobras mais mortais da América Latina. O veneno delas contém hemotoxina que dissolvem a carne no local da picada, destruindo os glóbulos vermelhos e causando a morte em menos de 1 hora. Essas cobras não estão de brincadeira. Mas como que as cobras conseguem chegar na ilha? A Ilha das Cobras já foi
ligada à costa do Brasil. E depois de vários milênios em que o volume do mar aumentou e separou a ilha da costa. Pela falta de predadores e pela abundante oferta de alimentos, as cobras se reproduziram a uma taxa exorbitante. E existe uma estimativa em que a quantidade de cobras na ilha é de mais ou menos 1 a 5 cobras por metro quadrado. O que significa que os visitantes sempre vão dar de cara com alguma cobra na ilha. O risco é tão grande que a Marinha Brasileira baniu qualquer visita na Ilha da Cobra, com exceção de cientistas fazendo pesquisas na ilha. Não posso nem dizer que isso seja ruim. Vale da Morte. Imagina um local tão quente que se você ficar com fome, você pode simplesmente fritar um ovo no chão. Essa é uma realidade no Vale da Morte, na Califórnia. Uma bacia desértica fervente, onde as temperaturas costumam chegar a mais ou menos 134 graus Fahrenheit, ou 56 graus Celsius. Essa é a mais alta temperatura de ar encontrada na Terra. Crateras profundas na paisagem prendem o ar em bolsões, enquanto os picos dos montes ao redor impedem nuvens de chuva de se formar na área e mantêm o vale em uma seca eterna. Por essa razão, todo visitante do Vale da Morte corre risco de insolação e desidratação, com 1 a 3 mortes por ano por conta do calor. Os visitantes também precisam prestar atenção à população de animais selvagens que existem ali perto, incluindo cascavéis, escorpiões, aranhas viúva negra e leões da montanha. Parece bem perigoso, né? Mas se tudo isso não te impede de ir visitar o lugar, o que quer que você faça, não tire os sapatos enquanto você está lá. Em 2017, um turista foi hospitalizado com queimaduras de 3º grau depois de andar descalço no vale, onde o chão pode chegar a uma temperatura de quase 100 graus Celsius. E também, não é porque você pode fritar um ovo no chão que você deve fazer isso, né? Os guardas do parque ficam horas limpando caixas e cascas de ovos no chão. E eles têm que avisar os visitantes que esse hábito de fritar ovo no chão já passou dos limites. Traga uma marmita pra cá, seus animais. Oimiakon. Indo de extremo calor para extremo frio. Nenhum lugar vai te dar um frio na espinha como Oimiakon, na Rússia. Essa cidadezinha de 500 pessoas é o local mais frio permanentemente habitado da Terra. A temperatura média no inverno é de 50 graus Celsius negativos, mas também é conhecida por chegar a mais de 68 graus Celsius negativos, visto que a média de temperatura em Marte é de menos 63 graus Celsius. Você ia estar mais quente em Marte do que você estaria em Oimiakon. E não é de se estranhar que uma temperatura gelada assim faça a sobrevivência muito difícil. Devido ao fato dos congelamentos dos canos, a maioria das casas tem banheiro fora em vez de banheiro com encanamento. É difícil cultivar alguma coisa no solo congelado. Então a dieta local consiste principalmente em carne e peixe congelado. Coisas simples como um pneu furado ou uma chave perdida podem ser extremamente perigosas quando cada segundo fora de casa podem te fazer morrer de frio. Mas tenha em mente que, caso você morra, os moradores locais vão ter que fazer uma fogueira no cemitério por vários dias seguidos, para a terra poder derreter o suficiente para se cavar uma cova. E se você decidir visitar o Oimiakon, não se esquece da sua carteira. Se manter aquecido é muito caro. Para poder sair com segurança, os moradores locais precisam se aquecer com casacos grossos, que podem custar mais de $1.500. Como a média salarial em Oimiakon é de mais ou menos $600, muitas pessoas pegam empréstimos para poder comprar os casacos que eles precisam para sobreviver. E mesmo com casacos, o ar é tão frio que eles vão transformar os seus cílios e a sua saliva em agulhas doloridas em apenas alguns minutos. Esse lugar faz o interior do seu freezer parecer um paraíso tropical. Buracos terríveis. O que tem 2.400 quilômetros, 71 quilômetros de largura, e é cheio de criaturas assustadoras? Não é a fila do McDonald's, não. E é claro que é a Fossa das Marianas, localizada no sul do Oceano Pacífico, entre o Havaí e as Filipinas. Essa grande cicatriz no fundo do mar tem 11 quilômetros de profundidade, fazendo dela o ponto mais profundo da Terra. E a Fossa das Marianas é
tão profunda que se você colocasse o Monte Everest nela, o pico da montanha ainda ficaria 2.000 metros abaixo do nível do mar. Cara, isso é fundo. Como você já deve ter adivinhado, a Fossa das Marianas não é um local muito apropriado para nadar. A luz do sol não chega nas profundezas, o que significa que lá embaixo o ambiente é totalmente escuro e congelante. A pressão é gigantesca no fundo, chegando a 8 toneladas por polegada quadrada, que é mais de 1000 vezes a pressão atmosférica na superfície da Terra. O que significa que se você saísse do seu submarino lá no fundo, por exemplo, qualquer pulsão de ar no teu corpo ia colapsar diante da pressão da água. Pode dizer adeus para os teus pulmões. E se isso não é ruim o suficiente, é sempre bom lembrar que milhares de pessoas já escalaram o Everest, menos de 20 pessoas chegaram no fundo da Fossa das Marianas. E como resultado, a gente não sabe quase nada do que pode ter lá no fundo, escondido na escuridão. Mas por outro lado, os cientistas sabem o que tem em outro abismo marítimo, em outra parte da Terra. Um buraco de mais de 120 metros de profundidade, chamado de Grande Buraco Azul na Belize. Esse grande buraco azul escuro começou a existir há mais de 14.000 anos atrás, como uma caverna de calcário, antes de ser inundada pelo aumento do nível do mar. O buraco é grande o suficiente para ser visto do espaço, e ele atrai milhares de turistas todos os anos. Mas presta atenção, mergulhadores inexperientes podem ter muita dificuldade com as correntes que ficam em volta do buraco, o que pode fazer com que você seja tragado profundo. Como se isso não bastasse, ele é cheio de tubarões. Observadores já viram tubarão de bico fino, tubarão tigre de areia, tubarão martelo, tubarão touro, tubarões de ponta negra nadando nessas águas escuras. Ainda bem que tubarões raramente atacam humanos, mas qualquer pessoa que já tenha visto o filme Tubarão provavelmente vai querer admirar esse buraco misterioso e azul de longe. E não se esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse.